tudo bem? Eu estou aqui para a gente poder repor aquela aula, a primeira aula que nós teríamos de Psicologia da Religião, não foi possível devido à falta de energia e como combinado eu fiquei de dar o complemento, retornar aquela aula e estou aqui para a gente poder cumprir o que foi combinado entre a gente. Nessa aula a gente vai ter a oportunidade de assistir um vídeo do Frank Ussar, que ele vai falar sobre o que é que define a religião, vai trazer algumas visões bastante interessantes, vai falar um pouco da etimologia da palavra, vai ser muito legal você poder assistir esse vídeo. Depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que o Rubem Alves fala, tanto no texto O que é religião, como o enigma da religião, que a gente teve a oportunidade de poder fazer o resumo, ler, entender um pouco da visão e da leitura que o Rubem Alves faz a respeito da religião. Depois a gente vai falar um pouquinho de dessacralização, ou o que a gente pode considerar hoje como dessacralização ou secularização. Vamos ter uma visão também da sociologia, alguns sociólogos que a gente vai trazer para poder entender o pensamento deles a respeito da religião, falar sobre o fenômeno religioso e sobre os ritos de iniciação, de celebração e de despedida. Espero que você aproveite bastante essa aula, espero que a gente possa ter uma compreensão bem razoável, significativa, possamos fazer reflexões que são interessantes para que a gente possa dar complemento a esse momento, a aula que a gente não pôde trazer naquele instante, e que você possa aprender, refletir, rever um pouco da matéria e entender a importância e a necessidade da gente ter esse conteúdo dentro de diversas matérias que temos estudado juntos, né? Espero que seja bastante satisfatório aí para você. Então, vamos lá? A questão da definição da religião é central para a ciência da religião porque define nosso objeto. A primeira tentativa de definir a religião é a questão etimológica, quer dizer, você procura a história da palavra. É uma palavra latina que vem do substantivo religioso. E aparece em todas as línguas europeias, holandês, polonês, alemão, francês. O problema é qual é o verbo associado ao substantivo religio. E aqui tem classicamente sempre a resposta espontânea, que religião tem a ver com religar. Há um pensador, Lactantius, que usou exatamente essa associação, mas ela não é a primeira é do Cícero, que associa a palavra religio à palavra relegere, que tem a ver com releitura, tem a ver com a religiosidade humana de seguir alguma coisa minuciosamente. Então você tem aqui pelo menos duas possibilidades que mostram a dificuldade de definir a religião, o religio, etimologicamente. Uma outra famosa possibilidade é a definição funcional. Essa definição pergunta quais são os efeitos da religião. O Durkheim, sociólogo da religião, um dos fundadores da sociologia, fala que a religião tem a função de integração de pessoas. A religião nunca acontece no isolamento, isso seria a espiritualidade. Religião tem a ver com grupos, com instituições. E Marx, por exemplo, falou que a religião tem a ver com a compensação de miséria, de frustrações, de dar sentido à vida, projetar algo além que você não tem felicidade, por exemplo, e com isso você aguenta mais toda essa pressão que a vida cotidiana traz para as pessoas. Existem outras possibilidades também aqui, por exemplo, a legitimação. A religião legitima governos, o sistema de castas é um exemplo. E outra possibilidade é a definição substancial. O que é a diferença entre religião e filosofia? A religião sempre tem a ver com a hipótese que existe uma força maior, alguma coisa além do qual o ser humano depende. Então essa é uma das possibilidades. Hoje em dia, na nossa modernidade, a gente pensa sobre a religião como se fosse uma esfera quase autônoma, que interage com outras esferas, mas tem uma plausibilidade própria. Ela é mais praticada no sentido privado, na família, mas esta separação entre religião, economia, ciência, que não existe, por exemplo, em outras culturas, particularmente duas antigas. O hinduísmo, para tudo é uma questão religiosa. Isso são limitações que a gente percebe, a necessidade de ampliar esta ideia de religião, se mantendo sensível para a multiplicidade das formas através das quais a religião se manifesta em contextos diferentes.
Se essa reflexão despertou seu interesse nesse tema e outros temas que têm a ver com religião, outros temas envolvidos, inscreva-se no canal Casa do Saber. A questão da definição. Muito legal, né? Eu parei para observar esse vídeo e vi como é que é interessante poder perceber de que maneira essa ideia de religião ela faz parte do nosso contexto, como é que ela chegou até a gente e de que maneira ela tem sido desenvolvida nas mais diferentes formas de poder perceber o que é o religioso, de que maneira esse mundo se constrói, qual é a visão que pensadores têm a respeito da religião e como ela tem sido desenvolvida nesse momento que a gente tem vivido atualmente. Achei muito significativo e interessante trazer o vídeo do Sark para a gente poder parar aqui para poder refletir. Seria interessante se estivéssemos em aula presencial ou de forma que pudéssemos interagir de uma maneira mais natural, mais presente, não simplesmente a gravação, mas que vocês pudessem estar aqui para a gente poder parar para refletir, discutir como é relevante parar para entender de que forma isso tem sido concebido por cada um de nós e de que maneira a sociedade enxerga essa ação religiosa, esse modo de se comportar de maneira em relação à religiosidade do tempo que a gente está vivendo. E o Rubem Alves traz para a gente ideias bastante interessantes, né? Como a gente pode ver no texto que eu pedi que vocês estivessem lendo. O que é religião? Ele traz essa definição. Ele fala que teve um tempo em que as pessoas que eram descrentes, né, sem amor a Deus, elas não tinham muito espaço, isso era raro. E até aqueles que pensavam dessa maneira, eles escondiam a sua forma de pensar porque eles acreditavam que aquilo não era correto e era uma atitude que iria trazer algum tipo de dificuldade. A expressão que ele usa é que eles escondiam como se fosse uma peste contagiosa. Então, não ser religioso por um bom tempo traduziu essa condição do indivíduo não ter esse espaço para poder se expressar como não religioso. Não é como temos visto hoje em dia, em que as pessoas se declaram agnósticas, alguns se dizem ateus, a gente encontra pessoas que não frequentam mais a igreja, a expressão que tem se utilizado muito são os desigrejados, mas a verdade é que no contexto social nós vamos encontrar um sem número de pessoas que já não professam mais nenhuma fé ou não têm nenhum tipo de religião, mas também vamos encontrar um número bastante significativo das mais diversas expressões religiosas presentes na vida das pessoas. Mas houve um tempo em que isso não era comum, que isso não era aceitável, que isso não era permitido, mas esse tempo ele foi sendo modificado, né? E ele fala que isso era de uma forma assim tão significativa, tão profunda, que quem não professava uma fé, quem não acreditava em Deus, terminava na fogueira. A Inquisição foi um período extremamente desagradável, né? Ele a coloca como sendo uma desgraça, e se você não tivesse uma religião, isso poderia conduzir alguém até a Inquisição, a ser colocado na fogueira para ser queimado, porque era inadmissível que alguém não acreditasse em Deus. Vivemos tempos bastante diferentes desse momento, mas isso já foi uma realidade no mundo. Hoje em dia, esse tempo passou, nós temos inúmeras formas de expressão religiosa ou de pessoas que são arreligiosas, elas não professam nenhum tipo de fé e a gente consegue conviver. Muito embora embates ainda existam, discussões muitas vezes acaloradas, nós podemos presenciar não somente nas mídias digitais, mas até pessoalmente. Você encontra pessoas que são extremamente radicais na sua forma de pensar e chegam a desenvolver verdadeiras discussões, mas é uma realidade hoje em dia. Mas houve um tempo em que o mundo não funcionava desse jeito, as coisas não ocorriam como nós vemos hoje em dia. E esse mundo religioso, como eu já havia falado para você, ele é pluralista.
Por quê? Esse pluralismo ele está presente na forma cultural da pessoa se apresentar, dependendo do país que você vive. Existem países em que ainda desenvolvem uma teocracia, existem países que já não têm mais nenhum tipo de relação com uma fé mais próxima do cristianismo. Então, assim, existem um sem número de maneiras de se expressar religiosamente ou de não ser religioso. Mas vivemos num mundo pluralista. A gente olha para um Brasil que tem expressões continentais e observamos que nas mais diversas formas de expressão religiosas, nós as encontramos presentes nos lugares onde o nosso país ele se vê representado religiosamente. É óbvio que você faz uma leitura, por exemplo, da Bahia como um lugar em que as religiões de origem africana estão muito presentes, mas você vai observar que, pela estatística, o estado que apresenta o maior número de pessoas que professam uma fé ligada a religiões de origem africana é o Rio Grande do Sul, com o maior número de centros, de pessoas que professam essa fé. Estatisticamente, é assim que é apresentado. E a gente observa que nem sempre a nossa leitura que a gente faz observando e tendo esse contexto visual é dessa forma. Encontramos outros estados do Brasil que têm uma religiosidade muito mais próxima do catolicismo, e a gente vai observar isso muito presente, por exemplo, em alguns estados do Nordeste do Brasil. Você vai ver que essa expressão é bastante significativa, mas de uma certa forma nós temos no nosso país essa liberdade religiosa que a Constituição ela garante, e esse mundo religioso pluralista no Brasil ele é extremamente desenvolvido, e quando a gente para observar, nós percebemos que as pessoas professam a fé que acreditam, que querem, estão livres para fazer isso. É uma realidade nos dias atuais. Esse espaço, lá quando o Rubem Alves comenta que o indivíduo era religioso, não funcionava exatamente dessa maneira. A fé que ele comenta no texto é uma fé que desenvolve uma religiosidade muito mais próxima do cristianismo do que de qualquer outra expressão religiosa. Até porque nesse tempo de Inquisição, de fogueira, qualquer possibilidade que alguém demonstrasse de ter um desenvolvimento de fé, uma forma religiosa que não fosse em Deus, era condenado a ser colocado justamente na fogueira da Inquisição. Um pensamento a respeito de mundo que não tivesse extremamente atrelado a Deus era algo que não poderia ser concebido. Então, muita gente que pensava diferente do que a igreja trazia como expressão de fé foi condenada à fogueira justamente por causa disso. Mas hoje a gente vive num mundo que tem essa pluralidade religiosa. É uma realidade, a gente vive num estado em que você tem cultos afro extremamente difundidos, você encontra essa expressão nas mais diversas situações. Se você for numa cachoeira, você vai encontrar oferendas por lá colocadas por gente que professa esse tipo de religião. Você vai, por exemplo, num cemitério, você vai encontrar oferendas presentes lá, porque eles expressam a sua religião dessa forma. E a gente vive numa sociedade em que a pluralidade religiosa é uma realidade, está presente, e nós não temos como, de maneira alguma, não perceber essa realidade no tempo em que a gente tem vivido. Vivemos num mundo religioso pluralista, e a gente tem que conviver com esse tipo de expressão. Nós vamos observar que existe uma dicotomia dentro desse momento em que a gente vive, porque sustentar uma visão de mundo no campo da religiosidade
ela se afirma de duas formas. Uma em que a gente percebe que existem milagres, aparições, visões, experiências místicas, e isso está muito ligado a essa dicotomia, né? Essa coisa do sagrado e daquilo que é maligno. Então você tem uma dicotomia presente e ela está expressa nessa forma de se revelar esse poder espiritual. As religiões afro, elas apontam muito por essa direção, dessa relação com entidades que tem a ver com a natureza, tem algumas ramificações dentro dessa expressão religiosa que apontam para situações muito ligadas a atos do mal. Isso está muito presente nessa forma de se expressar religiosamente. E é muito interessante a gente parar para observar que esse mundo dicotômico ele está fundamentado desde lá daquele período em que a fogueira era o resultado para quem não expressasse uma fé em Deus. E nós temos essas expressões de religiosidade dicotomizadas, presentes na sociedade, de forma muito significativa até o momento atual. Então, quando a gente para observar como é que as pessoas se organizam espiritualmente ou religiosamente, nem sempre você vai conseguir identificar na fala dessa pessoa que aquilo que ela está vivendo é uma expressão religiosa que traduz algo de maligno. Mas a grande verdade é que você vai perceber que a prática dessa religiosidade às vezes aponta. Você vai ouvir, por exemplo, nos programas de televisão, pessoas que estavam ligadas a essa ramificação religiosa de que faziam oferendas e trabalhos e obrigações para que o mal fosse feito para a vida de alguém. Você vai perceber que, por exemplo, no viés evangélico, esse tipo de atitude ele não é aceitável. E se alguém tem algum pensamento parecido com isso, é extremamente descartado, condenado, não é absorvido de maneira alguma. Então, essa organização religiosa entre o bem e o mal sempre foi uma realidade presente na grande maioria das expressões religiosas que é desenvolvida dentro do pluralismo que a gente começou a observar aí no slide anterior. Eu creio que você consegue compreender com bastante facilidade essa possibilidade. Até porque a gente precisa entender que as pessoas elas se aproximam da religião e geralmente existe um interesse para que essa aproximação aconteça. Não é difícil a gente perceber que algumas pessoas vão à igreja porque necessitam receber algum tipo de bênção. E às vezes a pessoa vai atrás daquilo que lhe oferece aquilo que ela está buscando. Então, se alguém quer algum tipo de resposta, vai buscar uma religiosidade que de alguma maneira traduza isso para a vida dela. E nesse afã de encontrar respostas, você vai perceber que as pessoas muitas vezes vão estar ligadas a uma expressão religiosa que vai dizer exatamente aquilo que ela quer ouvir. Então, dentro dessa coisa do milagre, da ação, do místico, essa expressão divina ou maligna vão estar bastante presentes nas ações que a pessoa está buscando em prol da sua expressão de religiosidade. Dentro desse processo de busca, a gente vai perceber que algumas situações se inverteram, né? O homem começa a pensar e aquilo que o conduzia a uma religiosidade que o aproximava de Deus, onde as respostas estavam presentes, onde tudo aquilo que ele buscava iria de alguma maneira ser respondido através desse ser supremo, a gente vai perceber que quando a razão, o iluminismo se faz presente, essa expressão religiosa ligada única e exclusivamente à igreja, ela vai perdendo a sua condição de estar num patamar de destaque, num lugar onde ela é inalcançável, inatingível, de maneira nenhuma pode ser questionada. Ela vai perder esse espaço
para a ciência, e isso se torna um profundo embaraço, porque a religiosidade, que até então era inegável, agora a fé ela vai ter um caminho diferente daquilo que o homem considera como a razão. E o que a gente vai perceber com isso? Que essa dificuldade que vai surgir dentro dessa compreensão religiosa, que até então era dogmatizada e não poderia ser de maneira nenhuma questionada, isso vai sofrer um profundo abalo e as pessoas vão começar a não ter mais essa única expressão de religiosidade ligada a Deus. A razão agora não precisa mais da religião. A razão ela vai ter as respostas que são necessárias para que o homem não tenha a sua capacidade de compreensão interrompida. Então, quando a gente para observar que Rubem Alves fala a respeito de uma ciência que vai ocupando esse espaço, ele traz alguns exemplos bastante interessantes, né? Antes ele diz o seguinte, que a mãe, muito preocupada com um filho que sai e não tem hora para chegar, ela dobrava os seus joelhos e orava, levantava uma prece, pedia a Deus que o guardasse. Agora o que ela faz? Ela pega o celular, liga para ele, se ele atender, porque geralmente os celulares dos nossos filhos, quando a gente liga em determinado horário, jamais funcionam. A gente sempre ouve essa resposta. E aí o garoto diz, não mãe, tô aqui, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ela deita e dorme, por quê? Porque o celular conseguiu dizer onde o filho está, de que maneira ele está bem, ele respondeu. E eu não preciso mais me preocupar com isso. Então ele vai colocando essa condição de que a ciência vai expulsando essa dependência que o homem tem da divindade, e essa dessacralização, que a gente também pode chamar de secularização, vai se tornando aí uma realidade na vida da sociedade, do homem de uma maneira geral. E a fé então vai ocupando esse espaço, tomando esse lugar, gerando essa profunda dificuldade em que o homem consiga desenvolver uma relação com Deus, quando ele passa a acreditar que ele é capaz de trazer suas próprias respostas e não ter que viver nessa profunda dependência de uma divindade em que ele não consegue gerar controle. Então essa questão da razão, essa capacidade de controlar o seu tempo, de ser capaz de dizer como as coisas irão funcionar, de que maneira irão funcionar, é bastante interessante para a gente poder refletir. O Rubem Alves fala a respeito da capacidade do homem se instruir suficientemente, trazer suas próprias respostas, e a partir daí ele expulsa, ele tira, ele deixa de confiar num Deus que seria a única forma de acreditar que as coisas iriam funcionar de uma maneira melhor do que pura e simplesmente acreditar em si mesmo. E quando o homem chega a essa condição de não mais precisar depender de Deus, ele simplesmente caminha pela forma como a razão conduz a vida. Então a gente percebe que temos vivido um tempo assim, em que a gente já não precisa mais pedir que Deus cure, porque nós temos a medicina num estágio tão avançado que as possibilidades de cura, pura e simplesmente através da capacidade que o homem desenvolveu de chegar a conclusões e de fazer intervenções no corpo através das cirurgias e das intervenções médicas para que a doença seja exterminada ou seja controlada, o indivíduo consiga viver de maneira mais saudável, já não depende mais de uma ação de Deus. Então a gente vai percebendo esse tipo de situação. E ele vai colocar que hoje em dia, por exemplo, o Estado vai fazer um plano sobre segurança e ele não percebe que os homens vão buscar a Deus sabedoria para que aquele plano seja bem desenvolvido, mas eles acreditam pura e simplesmente na tecnologia,
na condição de poder fazer um mapeamento a respeito de como a mancha da criminalidade ela acontece, quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos ali, o que precisa ser feito para que isso possa ser interrompido. Já não se depende mais de Deus. O engenheiro vai fazer uma construção de uma barragem, ele não pede para que Deus faça com que a construção seja muito bem sucedida. Ele confia simplesmente nos cálculos estruturais, os estudos, em tudo aquilo que é desenvolvido através da ciência, para que ele atinja o maior e o melhor patamar possível. Então essa coisa da fé, da razão, foi gerando esse processo de desacralização, e essa secularização começou a fazer parte da vida da gente, mesmo que nem sempre nós consigamos dar conta de que isso já é uma realidade na vida que temos vivido hoje em dia, no nosso tempo. A partir daí a gente para perceber que o fenômeno religioso e o que é fenômeno religioso, né? A gente pensa em fenômeno, a gente pensa em algo extraordinário, algo fora da curva, algo espetacular. Na verdade, o fenômeno religioso tem a ver com tudo aquilo que as religiões produzem, com todas as ações religiosas. E quando a gente percebe isso, e a gente para compreender que essa naturalidade de vivermos a religiosidade foi se perdendo. A expressão e o corte que eu trago aqui para você diz o seguinte: a ciência da religião é também ciência de nós mesmos. Sapiência, conhecimento saboroso. Como disse o Feuerbach, e ele apresenta isso de uma maneira poética. Essa relação religiosa que foi se perdendo com o tempo, ela precisa ser reencontrada por nós. E quando a gente percebe que Feuerbach era alguém que caminhava de uma maneira não tão próxima à religiosidade, a gente se surpreende com a visão que ele traz, né? Ele é filósofo e tem o ateísmo como uma marca da sua existência. Ele é reconhecido como ateu, mas ele diz o seguinte: a autoconsciência de Deus, a consciência de Deus é autoconsciência, conhecimento de Deus é autoconhecimento. A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação de seus pensamentos íntimos, a confissão aberta dos seus segredos de amor. Você já parou para perceber como a religiosidade traz uma expressão completamente diferente? Como você vai conhecendo a Deus, você vai percebendo quem você é. Esse mergulho, essa capacidade que a gente percebe quando nós encontramos com Deus e na nossa fé de uma maneira mais próxima, a gente reconhece a importância e a necessidade de nós sermos encontrados por Deus pela sua infinita misericórdia. Mas essa condição gera para a gente a capacidade da gente entender quem a gente é. Lendo esse texto, eu lembro do texto bíblico que fala de um momento em que estão o publicano e o fariseu. Eles estão no templo orando, e diz que um sai justificado e outro sai de lá numa condição completamente diferente. E a gente para perceber que quando o publicano fala, ele fala de si de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: eu sou... Ele faz um momento de confissão bastante interessante. Ele diz quem ele é, ele se coloca diante de Deus de uma forma bastante profunda. Ele abre o coração, ele faz ali um momento em que a sua alma encontra com Deus e ele diz quem ele é. Essa coisa do autoconhecimento. Mas quando o fariseu vai orar, ele diz o seguinte: não, jejum, eu sou... Ele não consegue se perceber alguém necessitado de Deus, porque ele é tão justo, ele é tão capaz, ele é tão... Então a gente caminha dentro desse processo, entendendo que essa religiosidade, quando ela é sincera, esse fenômeno religioso, ele gera esse processo de autoconhecimento. Embora o ateu e humanista Feuerbach tenha essa compreensão, nem todo mundo que professa uma religiosidade consegue chegar a essa mesma condição. É interessante a gente compreender
que essa consciência de Deus gera essa autoconsciência em nós, produz em nós a capacidade de fazer uma leitura real de quem a gente realmente é. Seria interessante se todas as religiões realmente desenvolvessem isso. E a gente vai perceber que algumas religiões, elas fazem esse caminho, elas trazem essa condição do indivíduo caminhar para si, dentro dele mesmo, fazer essa introspecção e ser capaz de poder lançar esse olhar reconhecedor de quem você tem sido dentro desse processo de vivência, né? E essa religião, ela é uma manifestação da imaginação humana, uma vez que a religião nos permite ver as coisas do mundo real sob a ótica de uma idealização da mente humana. Quando a gente percebe essa situação e essa condição, a gente vai observar que essa compreensão a respeito de Deus, ela é desenvolvida a partir desse momento de encontro, quando você se conhece, quando você chega à conclusão de quem você é, a sua mente vai gerando uma idealização a respeito de qual é o processo que a religião gera em nós para que a gente tenha consciência a respeito do mundo que a gente vive, qual a posição que a gente precisa tomar em relação a ele e qual é essa ideia que a gente precisa produzir a respeito da religião e de Deus dentro do mundo que a gente vive. Outro autor, outra visão interessante, Ludwig Wittgenstein, não sei se a pronúncia é essa, eu não sou alemão, mas ele diz o seguinte, é interessante a gente parar para refletir aqui. A religião, ela nos conduz a uma reflexão acerca dos acordos silenciosos que nos condicionam a não perceber que a construção de uma realidade foram edificados pelo próprio homem para que este pudesse se sentir protegido contra os duros fatos da realidade. É nítido você compreender que pessoas que desenvolvem uma relação religiosa, que tem essa interação, eles têm uma visão de mundo que nem sempre o indivíduo ateu, agnóstico, que não professa uma fé, ele consegue entender. Esses acordos silenciosos, eles são interessantes para a gente refletir a respeito do que tem sido o mundo e a realidade que a gente tem vivido na ótica da religiosidade. Na nossa fé, a gente entende que o mundo ele tem uma concepção que caminha na direção daqueles que estão ou mais próximos ou mais distantes de Deus. E a gente vai perceber que as atitudes que os homens tomam em relação às questões de violência, em relação às atrocidades que a gente tem percebido, estão de maneira intimamente ligada a essa relação com Deus ou distantes dele. Existem N possibilidades para que a gente aqui levante discussões. Você vai me dizer, por exemplo, a respeito de nações que professam uma fé em Deus, mas que são capazes das maiores atrocidades possíveis. Isso é uma realidade, a gente não pode negar essa condição e essa situação que ocorre. Mas a questão de mundo em relação à fé, ela é desenvolvida a partir de acordos em que você acredita fielmente que nós estamos guardados por Deus dentro de realidades extremamente difíceis que a gente vive. Você vai poder, por exemplo, observar que a leitura que o muçulmano faz dos embates que acontecem, tem toda uma leitura religiosa para que ele se sinta, mesmo tomando uma atitude profundamente radical em relação ao outro, e a gente vai perceber isso, por exemplo, nos acordos religiosos feitos pelos homens-bomba, de que ele está agindo da maneira correta porque ele vai receber essa proteção que foi criada a partir dessa religiosidade para a vida dele. Dá para você entender de que maneira essas visões de mundo a partir da religião vão sendo desenvolvidas na vida da gente. É óbvio que eu estou partindo aqui de uma situação caricaturizada, de alguém que está indo ao extremo, mas que eu compreendo ser bastante significativa
para que a gente possa perceber essa visão de mundo a partir daí. Por isso, a gente pode compreender que essa coisa de que Deus cuida de mim, que eu estou protegido, que esse mundo, por mais que seja complicado, a mão de Deus está presente, é um viés religioso bastante interessante para que a gente possa viver e suportar determinadas situações. A gente está vivendo esse tempo do Covid, você já deve ter escutado inúmeras formas de se ler esse momento, e algumas vezes você já ouviu: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está dentro dessa leitura com toda certeza. E é interessante a gente parar para observar que, embora essa seja uma leitura sociológica, ela tem muito a ver com a nossa forma de poder compreender e viver esse tempo que temos enfrentado. O Marx, ele já é um indivíduo de uma radicalidade muito maior em relação à religiosidade, mas também muito interessante para que a gente possa observar. E ele tem uma proposta de compreensão muito presente na vida de um sem número de pessoas ainda hoje em dia, né? Ele diz que o paradigma que essa religiosidade traz, ela está concentrada na alienação. Uma vez que a religião ela obscurece a realidade, ela tem um ponto bastante significativo a partir desse processo de esperança que ele julga que é controversa. Ele fala da existência do homem vivida a partir de uma experiência que o encanta. Então esse sujeito social ele se torna doutrinável para os processos sociais, né? Dessa forma injusta e desigual. Então ele diz que essa religiosidade ela faz com que o indivíduo ele se torne alguém manipulável. E é óbvio que você vai perceber que em muitas situações a religião ela se prestou a esse serviço por pessoas que foram capazes de desenvolver mecanismos e instrumentos que geraram essa manipulação. Então, quando ele faz essa leitura, ele faz a leitura do tempo dele, mas ele faz uma leitura que pode ser percebida ao longo dos anos e dos tempos, como a religião ela tem sido conduzida e de que maneira ela tem sido utilizada, e a gente percebe que a possibilidade dela ser um instrumento de alienação e gerar manipulação é uma possibilidade. Então, o indivíduo manipulador, que faz com que esse processo religioso se torne algo danoso, maléfico, ruim para a vida das pessoas, caminha a partir daí. Se a gente for olhar os processos de candidatura, eleição, votação, você vai perceber que existem, mesmo nos arraiais evangélicos, ainda esse tipo de atitude que gera a condição de produzir uma situação de alienação para que alguém seja manipulado ou grupo e faça o voto de cabresto, onde você orienta, manipula e faz com que o outro desenvolva exatamente aquilo que você quer. Vocês certamente já ouviram pessoas que receberam o mandato através de determinados guetos que foram manipulados. A fulano é candidato da igreja tal, ou da expressão religiosa tal, e o cara vai lá e consegue. Na verdade, o que a gente vai compreender posteriormente? Que, embora essa seja uma realidade, o que o cara faz depois não tem compromisso nenhum com o grupo que o colocou lá dentro. E aí a gente vai perceber os escândalos, as situações aí presentes. Mas o que é interessante para a nossa matéria aqui? A gente parar para observar que existe a possibilidade da religião ser instrumento de alienação e manipulação. É uma possibilidade. É somente isso? Não. Essa é uma visão em que alguns conseguem desenvolver essa condição e o Marx caminha a partir daí. O problema é a generalização, que
os países da Cortina de Ferro, no período em que estiveram bastante em evidência, conseguiram desenvolver, incutir e gerar manipulação da mesma maneira que ele condena a religião de ter feito com as pessoas, né? E fizeram com que essa mesma manipulação, através dos mais diversos instrumentos, que eu não estou aqui para poder discutir isso com você agora, mas se tornaram uma realidade aí na vida das pessoas. Então, essa religião, segundo Marx ainda, ele diz que ela vai desenvolver um mundo fantástico, e é a mente que vai gerar esse processo. Então, certos fenômenos naturais e que vão ter uma ar de sobrenaturalidade vão gerar esse significado para que essa ilusão religiosa a respeito de Deus seja criada para que as pessoas possam dar crédito, né? Como é que isso é desenvolvido? Primeiro, a gente vai perceber que as pessoas muitas vezes fazem uma projeção da realidade a partir desse processo de manipulação religioso. Então, quando alguém chega e diz assim, a partir do momento em que fulano for eleito, ele vai conseguir atingir os objetivos, nós vamos interromper determinados processos, você pode votar, acreditar que isso vai acontecer. Isso é uma projeção de realidade. Então, esse mundo ele se torna fantástico a partir daí. Você percebe que essa projeção através da manipulação vai gerar essa possibilidade de compreensão. Isso é feito através de ilusão, e ele diz assim, isso aí não se deve dar crédito. Mas as pessoas acreditam. Quantas vezes você que já é eleitor há algum tempo, votou em alguém que disse que ia caçar os marajás, alguém que disse que ia resolver o problema da fome no Brasil, alguém que iria interromper esse processo de explosão de gênero no país. Então a gente vai muitas vezes caminhando dentro dessas possibilidades, né? E para isso o Marx diz que a religião se torna o ópio para amenizar um sofrimento, né? O ópio era uma droga extremamente comum no período dele. Ainda hoje se usa ópio, mas não creio que tenha a mesma ação ou o mesmo propósito que era nesse período, né? Então o ópio tirava o cara do sério. E vamos imaginar hoje que as pessoas usassem o crack, talvez tivesse a mesma proporção. Não sei se estou conseguindo ser capaz de gerar uma equivalência aí, mas se a gente conseguir fazer uma leitura do nosso tempo com o período do Marx, esse ópio ele trazia essa alienação. O cara perdia a consciência, deixava de ser quem ele era. E a gente olha, por exemplo, um indivíduo que usa crack hoje em dia, ele se despersonaliza. Então, talvez essa possibilidade de comparação seja uma realidade hoje. Então, o homem ele vai buscar a satisfação de suas carências e essa religiosidade ela vai trazer essa condição para ele. E isso vai gerar um medo que vai criar divindade, né? Então, eu faço as coisas que Deus quer, Ele me abençoa. Eu deixo de fazer as coisas que Deus quer, eu serei castigado. Então, ele trabalha muito essa condição. Você vai observar, por exemplo, que o Estado ele vai ter esse poder dentro da cultura do socialismo, do comunismo. Você vai perceber que o Estado ele traz esse mesmo viés, mesmo que não através da religiosidade, mas das imposições ideológicas que ele vai produzir. Então, para preencher essa carência, toda essa condição, o homem cria um Deus, segundo Marx, que vai servir de muleta para que ele desenvolva aí a sua condição de vida de uma maneira melhor do que ele vinha enfrentando até então. E você vai perceber que muita gente depende de uma religiosidade que não é saudável em suas vidas. O que é interessante nesse processo? É não permitir que essa religiosidade se transforme dentro dos padrões que foram apresentados aqui em algo semelhante a isso. É importante que a gente tenha uma relação com Deus e que seja saudável.
E seria muito interessante se esse processo religioso, de uma maneira geral, fosse conduzido a partir daí. O Nietzsche, e o Nietzsche é uma figura profundamente emblemática. Por quê? Porque Nietzsche ele vai beber dessas fontes, mas não é interessante porque ele vem de uma família religiosa e muito provavelmente essa decepção de ter sido criado numa família religiosa e de não ter atingido determinados objetivos tenha produzido a forma dele desenvolver o seu pensamento, né? E o Nietzsche diz o seguinte: ao explorar as concepções, a gente, através desse autor, o Alves, ele vai registrar que Nietzsche fala a respeito da morte de Deus. O faz como se esta nova estrutura viesse a romper com a repreensão imposta pela religião institucionalizada, no sentido de elevar o homem a sentir-se livre para exercer sua autonomia no sentido de interação com a natureza e com a vida. Então Nietzsche viveu num processo em que a religião gerou repressão. E essa repressão ela tinha uma figura maior, que era Deus. Então Deus era um elemento repressivo. E a sua criação religiosa, muito provavelmente, ela contribuiu para que isso se tornasse uma realidade. Então, nós vamos observar que no contexto que a gente tem vivido, muitos têm abdicado de ter uma fé justamente porque querem viver essa liberdade que a vida deveria ou deve lhes proporcionar. E aí o que a gente vai observar? Que o homem não é capaz, por si, de viver, dentro da nossa ótica religiosa, uma vida livre suficientemente para que ele se torne alguém feliz. Todas as vezes que o homem se distancia de Deus e abandona a sua condição de religiosidade, ele vai fazer um caminhar extremamente tortuoso. E vai ser difícil ele poder alcançar a expressão de felicidade que ele deseja. E Nietzsche vai caminhar por um processo de desesperança extremamente profundo, justamente na contramão daquilo que a fé produz. A fé traz esperança. A condição que Nietzsche chega no seu desenvolvimento, ele vai falar a respeito da morte de Deus, do super-homem, de alguém livre. Seria interessante se você pudesse aprofundar seus conhecimentos e lendo alguma coisa a respeito de Nietzsche. Vai ser interessante você perceber como esse distanciamento ele se torna um processo dentro da vida do Nietzsche, justamente por causa dessa incapacidade de uma religiosidade que o preencha da maneira que ele acredite que deve ser preenchido, né? Emocional, espiritualmente. Então esse processo de desesperança vai gerar nele essa condição de não olhar para a religião institucionalizada e acreditar que ele é capaz de produzir algo de especial na vida do ser humano. Muitas pessoas estão se distanciando da religião justamente por causa disso, por acreditar que entre aqueles processos que Marx fala, ela também é acentuada de maneira negativa a partir do que Nietzsche traz para a gente. Está dando para você compreender como é que é interessante a gente parar para observar e refletir como alguns processos religiosos se instauram, se desenvolvem, acontecem e permanecem na vida das pessoas. Então, esse aqui é um dos motivos, é uma das situações que a gente precisa refletir e compreender como o indivíduo se permite e vai vivendo situações que o distanciam profundamente de Deus. Durkheim, que o vídeo que a gente leu fala, traz algo também muito especial, né? Ele diz para a gente o seguinte: a partir das considerações que ele faz, né, fica postulado que a religião há de se eternizar no mundo dos homens, como expressão de amor e como expressão de medo. O homem viverá para sempre no mundo de deuses e de demônios, símbolos de suas aspirações e temores. Por quê? Porque é interessante, em psicologia, é um processo
que a gente precisa compreender da seguinte maneira: você não consegue ter um herói se ele não tiver um vilão, porque se você não tem um vilão, para que serve o seu herói? Então essa dicotomia que eu já falei lá no início, que estou trazendo aqui novamente para você, gera essa condição. Então a leitura que o Durkheim traz é justamente na direção de que esse processo que gerou a religião, ela tem a ver com essa coisa de viver debaixo do cuidado desse herói e extremamente preocupado com a ação desse vilão, que pode gerar o mal e trazer essas dificuldades. Né? Nesse mundo de deuses e demônios, explica e exemplifica muito bem a leitura sociológica do Durkheim. Ele chega à seguinte condição: a gente não precisa disso. Nós não precisamos disso. A sociedade é capaz de se estruturar de uma forma tão segura, tão consistente, que nós podemos caminhar sem essas compreensões. Lembram lá da fé e da razão? Então, quando você começa a fazer uma trajetória a partir da razão, é dentro dessa proposta que você vai começar a estruturar a tua condição de pensamento. E a gente vive num mundo hoje que está caminhando a passos largos para esse processo de secularização. Ainda há pouco, na Semana Teológica, o reverendo Robson Grangeiro falou a respeito disso, e com muita propriedade, como nós estamos nos desenvolvendo no processo de secularização, o que é uma realidade. Como é importante a gente poder ter uma fé sólida suficientemente para que a gente possa entender que o mundo não funciona desse jeito. Mas esses processos e essas propostas que são trazidas da sociologia, gente, isso aqui não é novo. Eu não estou falando de algo que foi dito agora. A gente está falando de pensamentos que estão presentes. E se você tiver a oportunidade, por exemplo, de Europa, você vai poder perceber isso de uma forma muito mais clara do que está sendo dito aqui agora. Ok, até aqui. Espero que você esteja compreendendo e que a gente tenha conseguido aí estabelecer situações que são realmente pertinentes ao que nós nos propomos a fazer nessa aula. E o Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala da religião de uma maneira ainda mais complicada. Né? Ele diz que essa concepção que a gente tem de religião é simplesmente uma manifestação da imaginação humana. E aqui a gente tem desejos e aspirações, né? E enquanto a gente vai vivendo dentro desse processo, a imaginação que o homem tem e a necessidade de se libertar dessa dificuldade de lidar com seus desejos, né? Vai gerar esse mundo encantado. E nesse mundo encantado que o homem produziu, ali ele é capaz de ser feliz. Então, se você tem alguma noção a respeito de psicanálise, você sabe que o psicanalista ele vai falar muito a respeito dos desejos. E Freud vai desenvolver uma teoria muito consistente a partir daí. E ele diz que essa imaginação faz com que o homem creia na possibilidade de ser feliz a partir desse processo religioso que ele vai criar. Então esse processo ele vai gerar repressão, esse processo vai fazer com que valores que geram dificuldade fiquem encostados lá no seu inconsciente e que de alguma maneira ele trabalhe para que isso não venha à tona, mas ele vai ter sempre dificuldades vivenciais justamente porque ele não é capaz de ser senhor desse inconsciente para poder ser feliz. Então esse processo de que existe um Deus e esse Deus é bom, e ele vai fazer com que, se eu fizer coisas boas, eu seja feliz, vai fazer com que o homem se sinta melhor vivendo nessa ilusão, nessa imaginação, nessa condição
que ele criou para si. Talvez, se a gente parar para refletir, não sei se você assiste desenho, mas tem um chamado O Maravilhoso Mundo de Bob, que tem muito a ver com essa idealização religiosa que Freud traz. Bob, ele não quer enfrentar determinadas situações, ele vai para um mundo em que as coisas acontecem da melhor maneira possível para ele. Então, segundo Freud, a religião ela é esse processo de fuga para um mundo em que as coisas acontecerão da melhor maneira possível. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho aqui do fenômeno religioso, senão a aula vai ficar extensa demais, vou ser breve. Esse fenômeno religioso, ele é universal, né? Não da igreja, mas acontece no mundo inteiro. Todo lugar que você for, você vai encontrar algumas formas de expressão religiosa. Mesmo na Europa dominada pela razão, e a gente está falando da Europa, mas é preciso fazer pontuações. Você vai encontrar, por exemplo, uma Itália extremamente, ou melhor, muito voltada para o catolicismo. Você vai encontrar uma Espanha ainda com algumas expressões de religiosidade. Só que você vai olhar, por exemplo, para os países que romperam com essa proposta e que são oriundos de um processo em que a reforma esteve presente, e você vai encontrar muito mais da razão neles do que em outros. Se olha para a França, por exemplo, talvez seja a expressão máxima dessa condição religiosa de descrentes, ou de gente que foi se distanciando de Deus, se aproximando da razão. Mas, de uma maneira geral, o fenômeno religioso, a religiosidade, é uma proposta universal, ela está no mundo todo. E esse fenômeno, ele pode ser tanto expresso na forma como a gente fala. Então você tem, por exemplo, no cristianismo ou nos evangelhos, nas religiões de expressão evangélica, formas de falar que tem somente a ver com os guetos, né, religiosos. Você vai ouvir alguém falando assim, amada, varão, e aí você fica assim, mas o que é isso? Um indivíduo que está por fora, ele vai ter dificuldade de entender isso. E às vezes a pessoa chega na igreja e recebe um tratamento que ela não tem noção do que está sendo dito para ela. Estou sendo radical aqui na forma de me colocar, mas a verdade é que quanto mais natural nós formos, melhor a gente consegue desenvolver nossa comunicação. Mas o fenômeno religioso está muito presente na forma como as expressões religiosas aparecem na fala do indivíduo. Você tem a questão dos gestos religiosos, e todas as religiões têm gestos pertinentes que pertencem a elas e que fazem parte da sua forma de expressão religiosa. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar isso de uma forma muito clara. Nós temos a maneira como a gente age em relação a essa religiosidade. Então você vai encontrar um indivíduo que se ajoelha diante da sua divindade. Você olha para um muçulmano, por exemplo, se ele é praticante, ele tem determinados horários em que ele vai fazer suas orações voltadas para a cidade de Meca. Existem N expressões religiosas que são percebidas através das atitudes que as pessoas tomam. E você tem os ritos, que são pertinentes a alguns grupos religiosos. Todas as religiosidades têm ritos. Nem todas as religiosidades, as formas de expressão religiosa, vão ter ritos que você vai conseguir ver ou perceber, porque nem todos os ritos são públicos. Você vai ter os ritos da igreja, você vai ter os ritos das religiões africanas. Todas as religiões, de uma forma geral, apresentam os seus fenômenos através de palavras, gestos, atitudes e ritos. Isso é uma realidade de qualquer religião. Muito provavelmente,
essas formas de expressão elas estão vinculadas à cultura e à tradição dos povos. Você, em determinados países, você vai ver isso de uma forma muito mais clara ou mais velada, mas estão presentes e fazem parte dessa cultura. Você vai numa família que é de origem africana e eles professam a religião lá da forma de expressão que trazem como cultura do seu país, você vai ver que eles vão praticar e assim sucessivamente, dependendo da região. No nosso país, que é de dimensões continentais, cada lugar você vai poder perceber isso também com bastante nitidez, muita clareza. As culturas e as tradições estão muito presentes na forma de expressão religiosa de cada indivíduo. A gente tem, por exemplo, na grande maioria das religiões, o batismo, né? Que ele é uma forma visível de mostrar que a criança ou a pessoa está fazendo parte dessa religiosidade. É um processo de iniciação, é um rito de iniciação que pode ser percebido, e na grande maioria das religiões você vai perceber que existe uma forma, não necessariamente assim, mas existe uma forma de marcar a entrada da criança ou da pessoa nesse processo religioso. Todas as religiões também celebram de alguma forma a união. Se tem o mesmo sentido de casamento, de matrimônio, isso a gente precisa enxergar de uma maneira melhor e compreender esses processos. Mas a questão desse compromisso de união é uma realidade. Então você tem casamentos que são feitos por sacerdotes africanos, você tem processos de união que são feitos no judaísmo, na igreja e assim sucessivamente. E também os ritos de despedida. Quem já teve a oportunidade de ir ao enterro de alguém que professa uma fé diferente, você vai perceber que isso é uma realidade, tanto no processo que estamos acostumados a ver, né? A igreja, o culto fúnebre, o ofício, aquela coisa que é feita a partir de um processo vivido na igreja evangélica, como em qualquer outra religião, porque essa coisa da despedida é o momento em que o indivíduo encerra as suas atividades físicas, e isso precisa ser marcado de alguma maneira. E a gente vai perceber que isso aí é uma realidade na grande maioria, mas precisamente em todas as religiões, formas de expressão religiosa que a gente tem conhecimento e que a gente pode perceber. Então nós vemos aqui o quanto é importante dentro desse processo a nossa condição de reflexão sobre a importância de vivermos a nossa religiosidade, de compreendermos quais são as compreensões, formas de expressão e como essa religiosidade gera mudanças de comportamento e nos atravessam ao longo da nossa vida. Eu espero muito que nessa aula você possa ter tido comigo aí o prazer de refletir. E se quiser dar um toque, falar qualquer coisa aí que a gente possa levantar uma discussão, que a gente possa de alguma maneira gerar algum fórum, algum debate, eu aguardo o teu contato. Então, foi um prazer poder estar com você. Uma pena a gente não poder ter tido a aula juntos, mas espero muito que nós tenhamos a alegria de poder desfrutar desse conteúdo de uma maneira interessante aí e significativa para a gente. Que Deus continue abençoando o coração de todos nós. Bom aprendizado e que seja
cada vez mais um processo de construção no curso de formação que vocês têm feito aí, tá bom? Um abraço.